Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, sejam bem-vindos à segunda temporada do Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. Pois é, minhas amigas e meus amigos, vai ter segunda temporada do Encontro Literário, sim. E como de costume, este que vos fala, Fabrício Gomes Opa! e Samir Dalek, Olá. estamos aqui para iniciar essa nova temporada de programa com o mundo lá fora pior do que ano passado. Mas isso não importa, porque aqui dentro tá quentinho e vamos esquecer o que tá acontecendo lá fora, né? Nesse primeiro programa de 2021, a gente vai falar sobre poesia. Aquela irmã sentimental e charmosa, né, das irmãs dentro da literatura, ou a mais chata, dependendo de quem fala, porque tem gente que odeia poesia, né? Isso é uma realidade. Mas antes da gente entrar nos meandros dos versos isométricos e heterométricos, como esse, hein? Só queria lembrar que os detalhes desse e dos outros episódios estão sempre disponíveis em encontroliterário.com, bem como o link pro Twitter, Instagram, Facebook, seção de comentários e muitas outras coisas legais. Mesmo a gente não atualizando isso com muita frequência, que a gente pretende resolver esse ano, mas passa lá para dar uma olhada. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Relis, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Muito que bem. Fabrício, Samir, bem-vindos a 2021. Né? Uau! Ou como eu tenho falado no trabalho, 2020 versão 2. Né? Porque, Rapaz, na moral, né? Não mudou É praticamente porra 2019, 3, né? pois é. É excelente. Excelente. É a trilogia 2019, né? E engraçado é que acho que no último programa, aquele programa de Natal que a gente fez depois do programa, a gente já tinha pensado em falar sobre poesia como primeiro programa de 2021, mas eu não imaginava que o tema ia cair como uma luva, né? Porque a gente tá gravando esse programa numa segunda-feira, dia 15 de março, que é o dia em que, teoricamente, eu tô falando teoricamente, vocês vão entender por que as restrições de circulação aqui em São Paulo foram aumentadas, né? Eu tô falando teoricamente porque é aquela palhaçada, né? É o lockdown de meio período, não pode abrir nada, mas abre mais ou menos quase tudo e tal, mas enfim. E esse tema é um tema leve, é um tema legal de falar sobre e acho que vai dar um respiro, né? Mas vamos entrar já nesse negócio para não perder muito tempo, né? Então assim, só um background acadêmico, né? Vamos montar um pano de fundo? Vamos dar um pano de fundo, exatamente. Muito obrigado, Fabrício. Tem um debate, né, sobre a origem da poesia enquanto arte. Assim, eu tava pesquisando para a pauta hoje, até para dar uns finalmente aqui no roteiro, porque a gente não escreveu esse roteiro hoje. Mas assim, para alguns estudiosos, o pessoal da academia, e eu vou botar os links todos lá no site, a poesia é considerada talvez a forma mais antiga de literatura. Só que isso é meio paradoxal, porque a poesia remonta até antes mesmo de haver escrita, segundo alguns desses caras. Tem uma outra corrente que não concorda com essa leitura. Se a gente pensar na Odisseia, né, para citar uma só, e para ficar num que é bem conhecido da gente aqui, ela é de 800 a 675 a.C. e possivelmente foi composta como poesia oral para ajudar a memorizar e para ajudar a fazer a transmissão dessa história entre as sociedades, os povos e tudo mais. Então tem toda, principalmente na Grécia, acho que clássica, sei lá, tem toda essa discussão sobre como as histórias eram orais, né? Como era tudo passado na oralidade. Inclusive a gente tem as musas, né? Que 2 das 9 musas gregas elas representavam respectivamente a poesia épica e a poesia lírica. Então tem todo um contexto oral da coisa, né? Que deixa sei lá, essa coisa mais dúbia entre era escrita ou não era. Mas isso assim, é só para dar um pano de fundo, porque se a gente for entrar nessa discussão acadêmica maleta do que é poesia, a gente vai ficar aqui até, sei lá, o fim desse ano, né?
É que nem falar o que é literatura. Então vamos transformar isso no que a gente já costuma fazer aqui, o famoso mesa de bar lá do Zé da Associação. E a minha pergunta para começar o debate é: se vocês dois gostam de poesia, né? E se vocês têm poetas ou poetisas preferidos? Quem quiser começar, começamos Encontro Literário 2021. Vou começar aqui então. Quando a gente comentou sobre esse tema, eu pensei sobre as experiências que eu tive com relação à poesia. E vai um pouco do que você falou, Xande, dessa questão da poesia, ela ter essa questão do ritmo e ser mais fácil de lembrar, né? Então, talvez, eu não sei se a gente pode pensar, vai entrar um pouco naquela discussão que você falou, né? Se realmente a poesia foi o primeiro tipo de literatura em si, porque a gente pode pensar que a narrativa ela veio desde que, enfim, o homem é homem, né? Ele teve que contar uma, uma história, enfim, teve que passar algo para alguém, né? O que aconteceu, então aí já veio uma narrativa. Mas a ideia do trabalho com palavra, né? A ideia de você trabalhar a palavra, talvez a gente pode falar que, né, que, enfim, seria isso a literatura, a essência, né, do trabalho com a palavra, mas depois a gente pode discutir. Mas começou com a poesia mesmo, né? A ideia de você tentar trabalhar, tentar rimar, tentar, enfim, né? E nisso eu lembro muito dessa questão, tanto da rima quanto da métrica. Porque eu lembro que a primeira vez que eu tive uma relação com a poesia, eu falei, nossa, isso é muito impressionante. Eu lembro que foi no ensino médio, quando eu vi um poema do Álvaro de Azevedo, se vocês estão querendo pegar, que é o meu sonho, né, do Álvaro de Azevedo, que ele tem uma questão métrica que é muito forte, e eu falei, cara, realmente a questão da métrica e do ritmo faz todo sentido, e a poesia é um negócio muito fantástico mesmo. Né? Esse meu sonho, ele faz um poema como se fosse um cavaleiro cavalgando, né? Então o poema é: Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes, gemidos os lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Bom, e por aí vai, né? Mas a ideia, você vê como é que é a questão do ritmo, né? Ele faz 9 sílabas poéticas, né? Todos os versos, né? Cavaleiro das armas escuras, tem 9 sílabas poéticas, e sempre na terceira, na sexta e na nona sílaba ele faz a sílaba tônica, né? Então é Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão, porque brilham, enfim, ele vai indo, né? E aí tem essa questão de cavalgar, né? E é impressionante, eu sempre acho que talvez essa foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, como que é impressionante essa questão do ritmo e da ideia, né, de misturar o ritmo com a ideia da cavalgada, né? Enfim, acho que isso já conta um pouco do poder da poesia, né? Que esse poder de você trabalhar a palavra, tentar ligar um ritmo e tentar ligar uma ideia, né? E talvez do porquê ser um trabalho com a palavra mesmo, talvez a essência da literatura em si, né? Mas enfim, sobre poesia, aí eu lembro que eu tive essa experiência com os ritmos, de tentar ver, eu lembro que tinha se não me engano, Cruz e Souza, que tinha também aquele poema da Vozes, Velozes, Velozes, não sei se vocês lembram, até esqueci o nome do poema de violão. Cara, Então. pra lembrar de coisa aqui, você tem o Fabrício e eu, pensa nisso. Você tá no podcast errado, querido. A memória desse podcast se chama Samir Dalek. Cara, ó, é tipo vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas, tudo nas cordas dos violões e corpo, enfim. Acho que a poesia tem, talvez assim, a gente pode pensar que é o trabalho com a palavra em si, né? É o cara pegando um diamante mesmo e pá, né? Eu vi aqui por do Google, né? Eu não lembro desse poema, porque eu vi aqui o poema, mas enfim. É a essência em si, né? Do cara trabalhando com a palavra. E eu lembro que eu tinha muito essa ideia de que a poesia, a literatura tem que ser esse negócio da métrica, tal, né? Do ritmo, tá ali, tá tudo certinho, né? E eu lembro que quando eu passei a estudar no modernismo, no ensino médio,
aí meio que tudo caiu, assim, né? Que aí você tem o pessoal que faz verso sem rimar, enfim, não utiliza aquela métrica certinha e tal, Tudo bagunçado, tudo né, galera? Não segue bagunçado. mais regra nenhuma, é Cara, palhaçada. e aí eu falei assim, eu sou muito burro, cara, sei lá o que aconteceu. E aí veio essa discussão da poesia e tal, né? E aí eu comecei a ler o Manuel Bandeira, que era uma das primeiras vozes do movimento modernista, estava lá na semana de 22, né? E a princípio eu falei assim, cara, eu nunca vou conseguir entender em que ponto que ele quis chegar com isso. Porque para mim o trabalho com a palavra na poesia era isso, era pô, a métrica, o ritmo, você ali, né, tá ali aquele negócio certinho. Eu falei, cara, nunca vou entender o que ele quis dizer com isso. Tá? E eu acho que depois eu fui me desarmando. Eu falei, cara, não tem que entender isso aqui, né? É sentir o que esse cara tá. Sentir o que esse cara tá querendo dizer quando ele fala tal coisa, né? Realmente evocar o sentimento mesmo, né? E aí eu acho que a partir desse momento que eu comecei a dar mais tipo, valor mesmo à poesia modernista, a essa questão que não tem essa métrica certinha e tal, e, cara, aí o Manuel Bandeira passou a ser para mim, o maior poeta. Assim. Talvez ele não seja o poeta mais técnico, né? Talvez ele não seja o poeta que fale dos temas mais complexos, né? A gente sabe que tem um monte de poeta que falam temas complexos. E talvez até para o Brasil a gente considere o Drummond, talvez, né, como o maior poeta moderno e tal, né? Um cara que é reconhecido. Acho que todo mundo vai falar Drummond, se você pensar num poeta assim, logo de cara, né, brasileiro. Mas o Manuel Bandeira, para mim, é o cara. Talvez ele seria o cara mais brasileiro, porque ele consegue transformar tudo, sabe? Desde aquela angústia de depressão, aquela questão de que uma tristeza que ele tinha, ele consegue transformar numa obra poética, até um comentário social, quando ele tem um poema que ele fala do bicho, que ele fala que ele encontrou um bicho, chafurdando o bicho e tal, né? E era um homem, né? Ele fala, meu Deus, esse bicho era um homem, né? Então seria uma questão social ali. Então o Manuel Bandeira, ele foi um cara que passou por muitas fases, né? Ele tinha uma fase meio simbolista no começo, que eu acho que a gente estuda muito pouco, vê muito pouco, e aí depois que ele foi passar por uma fase modernista mesmo de quebrar os padrões, e ele era um cara que enfim, quem não conhece a história dele, ele era um cara que constantemente ele se via em volta com a morte, né? Porque todo mundo falava que ele não ia durar muito tempo, né? Ele teve que fazer pneumotórax, né? Tinha questão de tuberculose e tal. Tinha uma dieta rígida, era um cara, né? Enfim, era um cara que ele tinha uma vida muito frágil, né? A saúde muito frágil. Então a morte estava muito constante e o cara viveu muitos anos, né? O Manuel Bandeira, ele passou por muitas fases, por incrível que pareça. Ele foi um cara que ele chegou até a flertar com o construtivismo, né? Aquelas coisas mais recentes dos anos 60 e 70. Né? Então ele é um cara que passou por várias fases. Eu acho que ele conseguiu transitar. E ele não foi um cara que pegou e ficou focado assim, não, minha poesia é isso. Eu acho que ele soube transformar o que ele sentia com as novas expressões. Ele não foi um cara que ficou fechado, tanto que ele começou simbolista, ele passou por esse começo modernista e tal, e foi criando a voz dele até chegar em questões mais modernas. E, cara, um cara que tinha tudo para morrer jovem e morreu com 82 anos. Né? Então, o Alan dele um fenômeno. E, para mim, essa questão dele, ele cantar o carnaval, cantar. Então, eu acho que ele é um cara que conseguiu transformar toda a angústia que ele tinha, todo um sofrimento que ele tinha, numa obra mesmo poética incrível que conversava com o brasileiro mesmo. Né? Então, para mim, acho que é uma Manuel Bandeira e cala muito. Quando eu leio alguma coisa, ele falou, cara, esse é meu poeta mesmo de coração. Fabrício, você tem alguém, você tem costume de ler poesia? Como é que é? Então, rapaz, eu vou falar bem a verdade aí. Eu li, acho que muito mais na vida prosa do que verso, né? Não dá para negar, não.
Para falar bem a verdade, eu tive até uma certa dificuldade, vamos dizer assim, quando a gente decidiu o tema, se é que eu tinha algum autor preferido, né, algum poeta que eu gostasse mais, assim, eu falei, caraca, eu fiquei pensando, me pus a pensar, como diria o português. E é engraçado porque, assim, quando eu era mais novo, né, na adolescência, como disse o Chamir aí, eu já cheguei a cometer alguns poemas, né? Então, ficou uma coisa ali maravilhosa. E outra, assim, como memória nunca foi meu forte mesmo, né? Eu deixei quieto, parei de pensar, falei, não, uma hora vai vir na cabeça, assim, esse insight de alguma coisa. E aí, né, faz esse tempo de pandemia, estamos aqui, com quem que eu esbarro dentro de casa? Pra minha filha, né, que é a mais novinha, Cecília. E aí, obviamente, me veio à cabeça quem? Cecília Meirelles. Olha aí, E que por aí, acaso. que por acaso, né? Não por acaso eu tenho dois, né? Um, o Dante e a Cecília, então qualquer semelhança é mera coincidência. A gente, eu tenho um apreço muito grande pela obra da Cecília Meirelles, assim. Depois que eu lembrei, eu até fiquei um pouco de vergonha de não ter lembrado antes. Mas, assim, eu gosto muito da obra dela, tanto da obra adulta já, vamos dizer assim, quanto aquela que é dedicada ao público infantil. Eu, quando eu leio, né, vamos dizer assim, Cecília, alguma coisa, eu sinto uma mescla, vamos dizer assim, vai, de aflição com alegria e reflexão que geralmente me agrada, assim, me incomoda, positiva ou negativamente, e isso me agrada, né? Não é à toa que, assim, quase sempre que a gente lê, né, sobre Cecília Meirelles e qualquer tipo de material que é disponibilizado, a primeira definição, ou logo a segunda ali, vem como poetisa, né, ou poeta mesmo. Ela, inclusive, né, pelo que já li a respeito aí, não gostava muito de ser chamada de poetisa, né, porque definia um gênero e tal, e ela achava que a Sim, poesia não tinha gênero, né, então ela preferia sim. ser chamada de poeta mesmo, então já tinha um certo combate, vamos dizer, nesse ponto. Mas, assim, ela é autora, para mim, de um dos versos, né, mais famosos aí da nossa literatura também, que chegou até a ser gravada também, né? Que é aquela do motivo, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Tipo assim, aqui cabe qualquer interpretação, né? Você não cabe aqui a alegria ou a tristeza. Eu sou poeta, então assim, tipo, tá completo, tá feito, né? Isso aqui existe. Né? E a criação infantil dela, mesmo sendo tão profunda no adulto, no infantil também é muito bacana. Tem um dos que eu gosto dela, que é o Ou Isto ou Aquilo. E ele é muito gostoso de ser lido, assim, para criança mesmo, e você vê a reação deles. É muito engraçado de ver. Aqui em casa eu já fiz essa experiência bem bacana com o meu mais velho. E é bacana porque, assim, depois de tudo, nesse poema do Ou Isto ou Aquilo, são várias dualidades, né? Tipo, ou faço isso, ou faço aquilo, ou faço isso, ou faço aquilo outro, né? Não dá para fazer as outras coisas ao mesmo tempo. E aí lá no final ela fala: não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou aquilo. Então você vê que é um negócio simples, mas quando você lê criança, você tem uma identificação, e quando você lê adultos, você fala assim: caraca, eu tô aqui com quase 40 anos e até hoje é assim, eu não sei o que é melhor, se é isso ou se é aquilo. Não era pra ser pra criança, mas tá valendo até hoje. Mas tem. Como fala? Juntando aquele monte de bobagem que eu falei agora há pouco, tem uma. Olha, essa palavra é bonita, hein? Tem uma transcendentalidade na Nossa poesia. senhora, mas a Bahia é linda. Cara, pois é. É porque eu passei a tarde lendo e tô aqui com um monte de verbo e advérbio. Não, mas é isso, cara. Tem um. É bem. É exatamente isso que você falou. Eu acho que algumas poesias, elas. De novo, pra quem tá ouvindo, prosa também acontece isso, eu sei, mas algumas poesias, elas passam. Elas transcendem o tempo mesmo, transcendem idade, transcendem gênero, transcendem um monte de coisa. Elas funcionam pra muitas coisas. E tem um aspecto que pra mim é muito legal na poesia, que no livro acontece, mas em menor escala, isso na opinião deste que vos fala, que é eu e o Fabrício e o Samir, a gente pode ler a mesma poesia, ela vai significar três coisas diferentes pra gente, né, pra cada um de nós. Né? O livro, claro que isso pode acontecer, mas cara, o 1984 que a gente discutiu no fim do ano passado, ele é sobre a mesma coisa para nós três. A gente pode interpretar algumas coisas de maneiras diferentes, mas ele é sobre
a mesma coisa, né? Ele tem o mesmo pano de fundo, ele tem a mesma discussão. Sei lá, Memórias Póstumas. A gente pode interpretar coisas do Memórias Póstumas de maneira diferente, mas ele é a mesma coisa, né? É o mesmo tema, ele tem a mesma história, vamos chamar assim. Cara, a poesia, ela não, né? Então, Te dá uma abertura muito maior, tá, parece, né? exato. Ela fala muito mais com o que a gente acha dela, Te dá uma né? Então, liberdade, muitas vezes, de interpretação que às vezes a exato. prosa não dá, né? Exato. Então você pega aquilo que o Marinho sempre falava pra gente na faculdade, né? Tipo, o famoso que o autor quis dizer, ele disse. Acho que eu já usei esse termo É em outro verdade. episódio. É muito isso. Tipo, o autor escreveu lá um poema e o que ele quis dizer quando ele escreveu aquele poema, ele disse, né? Só que só ele sabe o que ele quis dizer, né? Cabe a gente dar a nossa interpretação. É claro que, tipo, pode acontecer de ele escrever um poema. Imagina que você, Fabrício, escreve um poema, aí eu, Ale, falo, puta, cara, legal esse poema aqui que você quis abordar, né, tal coisa. Você virar pra mim, nossa, mano, não. Não pensei nisso não, mas legal que Pensei você viu nisso. isso. Bacana, mas não. Então eu acho que ela tem esse aspecto que fala muito mais com, sei lá, cara, com sentimento mesmo, né? Tipo, como a gente vê as coisas, né? E já pra dar minha resposta, pra não me alongar muito, no meu caso, o meu primeiro contato. É engraçado, eu tenho muitos primeiros na literatura, mas o meu primeiro contato, acho que com o Fernando Pessoa como um todo, foi por uma poesia do Álvaro de Campos, que é a Tabacaria, que talvez, se não for se não for a mais famosa, é uma das mais famosas do Pessoa como escritor Álvaro de Campos heterônimo. Né? Então aquele comecinho que é mais batido, que quem estudou comigo na fundação me via escrevendo na lousa quase toda a aula, e que todo mundo conhece, né, que é o Não Sou Nada, Nunca Serei Nada, Não Posso Querer Ser Nada, A Partir Tem em Mim Todos os Sonhos do Mundo, isso pra mim é um tapa, assim, saca? Então a primeira vez que eu li a Tabacaria, cara, é um poema enorme, 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 né? E para um poema, né? A gente tá acostumado a esses poemas mais curtos. É um poema super grande e até então eu não tinha nenhuma relação amistosa com o poema. Pra mim eu achava bonitinho, eu achava legal tudo, mas não era meu negócio. Cara, eu li Tabacaria, eu fiquei doido, né? E aí no meu caso, além de ter gostado muito de Tabacaria e começado a gostar de Pessoa e começado a ir a outras coisas e comprado livros do Pessoa assim, assim, assado, especificamente o Álvaro de Campos, como poeta pra mim, e aí sem diminuir ninguém, sem tirar ninguém da discussão, porque, de novo, é muito pessoal, mas o jeito que ele lida com as coisas da vida, essa coisa mais crua, né? O Álvaro de Campos tem aquela maneira até mais agressiva em alguns momentos de fazer um poema, de contar uma história, essa coisa mais, sei lá, existencial. Não sei se porque na época que eu li eu era um adolescente que achava que, né? Eu todo adolescente, né? A vida é uma merda e, né? Foi existencialista pra cacete. Não sei se isso ressoou comigo dessa maneira naquela época, mas ficou até hoje. Então eu gosto muito dos poemas do Álvaro de Campos, inclusive tá na indicação no fim do programa, porque é isso. Ela é muito, pra mim, né? Ela é muito real, ela é muito cotidiana, né? Se pegar o Se Te Queres Matar lá, que a gente sempre lembra do Marinho declamando na faculdade pra gente, ela é muito cotidiana, né? É muito uma situação visceral do dia a dia e muito presente. Então, essa maneira de contar coisas da vida e do dia a dia, de maneira de poema, não tem muita métrica, é bem livre, né? Então entra nessa coisa do tipo, cara, eu vou escrever em forma de poema, mas se eu escrever isso aqui como uma prosa, talvez funcionasse também. É, não sei, para mim ressoa de um jeito muito. Opa, obrigado, motoqueiro. Ressoa de uma maneira muito, sei lá, muito real, sabe assim? Eu adoro os poemas, por exemplo, do Alberto Caeiro, Pra Ficar em Fernando Pessoa, que são mais metafísicos, sendo irônico, né? Mais bonitinhos, até mais religiosos, entre aspas, porque de religioso não tem nada, essa coisa mais é, 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 bucólica, só que o Álvaro de Campos, que também tem um pouco do Manuel Bandeira, essa coisa vida, transformar a vida em poesia,
isso é um negócio que mexe tanto com a gente, e é o que eu falei agora há pouco, ter versos e palavras que ressoam comigo de uma maneira muito específica, meio que explodiu minha cabeça, assim, sabe? E foi só ladeira abaixo. Então, cara, eu gosto, acho que hoje eu posso dizer que eu gosto de qualquer tipo de poesia, eu acho muito foda quem escreve poesia, eu também cometi algumas, que nem o Fabrício falou, mas eu acho que as que me mexem mais comigo são primeiras que estão muito abertas à interpretação, então eu posso, né? É que nem música, eu posso, cara, essa música aqui, cara, tem muito a ver comigo, meu, porque, tipo, nossa, ela fala tudo que eu penso sobre a vida. E às vezes o cara nem tá fazendo isso. É a mesma coisa a poesia, mas eu gosto quando fica no cotidiano, porque eu acho que eu consigo, sei lá, tangibilizar mais, tá ligado? Tipo, eu consigo pensar mais em situações da minha vida que se encaixam muito nisso. Não sei se isso faz algum sentido, mas eu acho. E eu acho muito foda. E o Bandeira também. O Bandeira eu fiquei mais próximo dele na faculdade, até pra ser super sincero. E eu pirei. Eu acho que eu li, quando a gente teve que estudar Bandeira, acho que foi no primeiro ou no segundo ano, eu li tanta coisa dele pro. Não pro trabalho, mas porque eu fui achando muito louco, né? Que eu parei e falei, caceta, cara, que foda. Que negócio foda, né? E ao mesmo tempo é simples, né? O Bandeira, É, ele traz uma simplicidade, mas ao mesmo tempo a profundidade, né? Acho impressionante. é isso, é isso. Cara, a Cinza das Horas lá é maravilhoso o livro, né? Então, sei lá, cara. Pois é um negócio que, tipo, é que nem eu falei no começo. A poesia ela é meio divisiva porque ela é quase uma daquelas situações ou você gosta ou você não gosta. É difícil ter alguém que gosta mais ou menos, né? Porque ela sei lá, ela apela pra citar um político famoso aí, ela mexe com os nossos sentidos mais primitivos, assim, né? Então, eu acho muito, muito doido. E se a gente, pra voltar no tópico sonífero mais acadêmico, se a gente pensar nas poesias, nos sonetos de Camões e nas poesias clássicas gregas e em poemas mais tradicionais, assim, também tem uma beleza, né? É uma coisa, que eu falei agora há pouco, é uma coisa mais arquitetada, no bom sentido, você vê que é uma coisa bem milimetricamente construída, mas é bonito, né? Tipo, a relação da poesia com a música, pra mim, é outro aspecto muito interessante, como essas coisas estão próximas, né? Acho que a gente tira muitas coisas boas daí. Acho que nesse ponto aí, que você tocou agora no final, acho que a musicalidade, né? A poesia, ela tem na sua espinha dorsal, vamos dizer assim, essa musicalidade, né? Como o Samir falou nos versos ali tudo. Eu acho que um outro autor aí que também me agrada muito, e aí acho que com certeza isso se deve à associação musical que tem com ele, é o Vinícius de Moraes. Gosto dos sonetos principalmente, ele não escreveu só o soneto, mas os sonetos ficaram muito mais famosos e gosto bastante. Acho que assim, é um negócio que não tem como você passar, sendo brasileiro, pelo menos, acho que não tem como você passar pela vida sem nunca ter ouvido o Eu Sei Que Vou Te Amar com o soneto da fidelidade lá, né? De Nossa, tudo ao sim, meu amor sim. serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quem nunca ouviu, né, essa música e não pensou em alguém, né? Acho que é quase que intrínseco o negócio assim, já faz parte do pacote. Não, e se você que está ouvindo esse podcast agora, nesse momento, pensa, não, eu nunca ouvi, você está errado, você ouviu. Pô, não, você já ouviu, Você você não tá ouviu e lembrado, você não, pode ter você só não negado. lembra. Cara, isso já é isso, né, cara? Isso já foi tema de novela, isso já Já foi foi tudo, né? declamado, Tema acho da que até vida no de todo Jornal Nacional. mundo. Pois é, pois é. De tão. E assim, poderia ser porque é um negócio comercial, mas não é. Isso é assim porque é foda, sabe? Porque é significativo pra cacete, é bonito pra cacete, né? Então realmente é maravilhoso. É uma coisa que assim, se você pensar, pô, não lembro de ter ouvido, não ter gostado, tudo bem, talvez você ainda não tenha gostado, mas você vai gostar, você vai achar legal um dia. Exato, Porque assim, exato. é um tipo de música, é um tipo de sentimento que é relatado
que dificilmente você passa pela vida sem passar por isso. Uhum. Nem que seja um amor platônico, nem que seja aquela coisa de adolescente, tipo, de olhar no recreio da escola e falar assim, ai, nossa, hoje ela olhou pra mim e deu risada. Aí no outro dia você descobre que ela riu da sua cara, não foi pra você. Mas você tava alimentando. Então, tipo, tem, né? É bom demais, cara. Assim, eu penso assim, a obra do Vinícius, pra mim, ela foi feita pra virar música. Eu não sei se ele já fez nessa intenção mesmo, mas assim, é específico, cara. Eu tava lembrando agora há pouco também o Ney Matogrosso cantando Rosa de Hiroshima, Nossa que não tem senhora, é nada a ver maravilhoso, velho. com amor, com essas coisas tudo, mas assim, é um puta no negócio legal de você ouvir e falar, caraca, é de um sentimento muito forte. Então eu acho assim, essa musicalidade que a poesia traz é um negócio que assim, transcende, cara. Você consegue ver diferentes estilos musicais que se encaixam aí pela poesia. O próprio rap, né, se a gente for pensar, né, o rhythm and poetry aí, tá aí, né? É o ritmo e poesia. Então, Como é que é, Fabrício? Por favor, repete aí. rhythm and poetry. Olha que bonito. Caramba, Eu espero que que seja aula, isso. hein? Deu aula Sabe? Que agora. aula. Que é um absurdo. Esse podcast aqui é o alto nível da intelectualidade linguística, velho. É incrível. Mas acho que é isso, né? Esse negócio do Vinícius, que eu ia comentar, eu não lembro quem que eu ouvi, porque assim, o Vinícius de Moraes ele tem essa questão, se você pegar a Rosa de Hiroshima, pô, puta poema, mas ao mesmo tempo ele tem aquela questão daquela alma suburbana, cotidiana, tal, né? Tipo, você Sim. pegar o Chega de Saudade, né? Tem aquela parte, né? Pois menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos poderem nessa boca, né? Tem uma história que não lembro quem, cara, que quando o Vinícius mostrou, falou, cara, que negócio é esse, cara? Que menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos poderem nessa boca, pelo amor de Deus, né, cara? Eu disse, não, deixa. Tipo, o cara achando absurdo, né? Mas, pô, mas uma música de amor e tal, né? E o Vinícius, deixa, né? E o Vinícius, ele transitava bem, né, cara? Eu acho que ele transitava bem por essa questão, né? Essa questão, tanto uma questão mais sublime do amor, quanto uma questão mais prosaica, né, cara? Tipo, você fala, ó, tem, né, os peixinhos do mar e tal, né? Você fala, cara, é um negócio brega, né? Parece mais de adolescente, né? Mas era o Vinícius, né, cara? Não, ele conseguia pairar, né, pelo lado poético, vamos dizer, do amor, e também pelo lado vagabundo do amor, né, pelo lado, né, então acho que isso revela muito da intelectualidade, né, da genialidade do autor também. Conseguir traduzir em versos, no caso dele, em sua maioria, sonetos, né, com uma métrica específica, tudo certinho ali, né, então assim, você tem um sentimento, conseguir traduzir aquilo em palavras, e além de estar em palavras, ela está num formato, né? Tipo assim, exequível ali e tal. Eu acho isso uma genialidade muito grande. Eu particularmente, pago um pau para quem escreve qualquer tipo de poesia. Seja ela rimada, não rimada, como o senhor colocou lá, heterogênea, homogênea, seja o que for, por paroxítono, acho espetacular. Eu acho que tem que ser louvado quem é poeta, porque realmente é muito bom. Cara, se a gente pensar o que o, o escritor considerado maior, eu acho, assim, né? É o famoso carece de fontes da Wikipédia, mas o escritor considerado o maior escritor da língua inglesa é o Shakespeare. E o Shakespeare é um gênio de sonetos barra poemas, né? Então, o cara escreveu peça, escreveu um monte de coisa, mas uma das coisas, talvez, que ele, pela qual ele é mais conhecido são pelos sonetos, né? Inclusive, quando a pandemia começou, ou apertou bem a primeira vez, o, o Patrick Stewart, acho que é isso, que é o cara que faz o Professor Xavier. Deixa eu ver se é ele mesmo. Nossa, eu Patrick. pensei que era o cara do gosto já. Isso, acho que é ele. Acho que é ele. Não, esse é o Patrick Swayze. Eu já pensei no O que cara fez o do Ghost? É o Patrick Stewart. Ele Ele, dançando lá Time of My Life já e recitando Shakespeare. Jesus, então. ele fez o Professor Xavier, ele fez acho que sei lá, o Picard no Star Trek, talvez. Eu não sei o nome dos caras do Star Trek.
É o Jean-Luc Picard. Ele, se eu não me engano, ele recitou todos os sonetos do Shakespeare no Twitter ou no Instagram, não lembro, era um por dia. Caramba, Cara, é legal pra todos? cacete. Todos. Ixi, com essa São pandemia aí, o cara pode fazer de todo mundo, hein? São 154, eu acho. E ele fazia um por dia. Ele é um puta ator absurdamente foda. Ele é um desses atores ingleses que é super versado em peças do Shakespeare, tipo o Ian McKellen, que faz o Gandalf, pra não deixar de estar Senhor dos Anéis nesse episódio, ou Tolkien, que seja. Eles são atores conhecidos por fazer muitas peças do Shakespeare. Os caras são versados em peças shakespearianas e tal. E aí ele fez a leitura dos sonetos um por dia, e é legal pra cacete. Até pra gente que não é falante do idioma, soa diferente, né? É muito foda, assim. É muito, que nem o Fabrício falou, você paga um pau porque o bagulho é muito bem feito. Né? Então, acho que se a gente pensar que os grandes escritores, tanto de língua portuguesa, em Portugal e no Brasil, de língua inglesa, e provavelmente de outros idiomas que a gente não conhece tanto, grandes escritores, em geral, são escritores de poema também, né? De poesia. Então, isso é muito legal de pensar. É raro Saber. um escritor não ter se aventurado, né, por É poesia, né? verdade. É verdade. Machadão fez alguns poemas, né? São raros mesmo que encontrar uns poemas, mas o Machadão chegou a fazer. O Guimarães Rosa, ele renegou. O primeiro livro dele chama-se Magma, e acho que ele não publicou, se eu não me engano, ou teve uma publicação e depois ele abafou, ou nem chegou a ser publicado. Enfim, eu só sei que esse livro veio só depois que vai ser publicado, é um livro de poemas do Guimarães Rosa, né? O Joyce, né, pra gente continuar na linha, o Joyce também escreveu alguns poemas. É difícil não, porque acho que o escritor ele vai experimentando, né, até encontrar a voz dele, né? É muito Sim. difícil você já vir com o negócio pronto, né? Então acho que você vai maturando, né? Vou tentar fazer tal coisa, até chegar num ponto que você se E acho que encontra, até né? para poder dar uma oxigenada assim no pensamento também, né? Se ele é muito prosador, vamos dizer, às vezes a tentativa de uma criação poética na estética de poesia mesmo, no estilo, né? na estrutura ali de poesia, te faz pensar em outras coisas, né? Criar diferentes, pensar de formas diferentes, aí isso pode te ajudar também, né? Total. E assim, cara, a gente tá encaminhando pro final aqui, porque esse ano eu prometi pra mim mesmo que a gente vai gravar episódios em 40 a 45 minutos. Isto Moleque. dito, eu acho que eu vou comprar briga com novelistas e prosadores, mas O louco. eu acho que a poesia te desafia mais, né? Pode não ser a sua e tudo bem, né? Mas quando você se propõe a escrever um poema, te desafia a buscar alguma coisa diferente, né? Então, que nem a gente tava falando de escrever, o Tolkien tem muito poema nos livros dele, né? Então você vê que é uma coisa que nem eu já falei umas 3 vezes nesse episódio, parece que traz um nível intelectual maior para as coisas. E não traz, tá, gente? Só que parece que eleva, né, a qualidade do negócio. Mas assim, só para ficar no que eu tava falando, eu realmente acho que escrever poema te desafia, é que nem escrever música até, te desafia a tentar algumas coisas diferentes, a ir para alguns lugares diferentes da tua cabeça, até da tua alma, assim, né? Gente, e assim, eu não escrevi livro nenhum, né? Então eu sou um bosta nesse sentido, né? Então os prosadores que me desculpem, eu não tô falando que escrever livro é muito mais fácil, escrever uma prosa é muito mais fácil. Eu só tô querendo dizer que me parece, né, que ir pro poema desafia mais, né? Desafia você se abrir um pouco mais, talvez, né? Mas sua opinião é minha e vale tanto quanto o brinquedinho da Babi que eu tô vendo aqui jogado no colchão. Então, só uma apimentadinha aqui no final do nosso programa. Polêmica no ar. Tem que ter, pô. Então acho que é isso, né? Acho que eu só pra fechar, eu sinto falta de ler mais poema, né? Eu acho que a gente é condicionado a ler mais romance mesmo, né? Então,
Quando você A fala, puta, produção é maior também, né? A a impressão que produção é eu maior, é tenho. verdade, é verdade. E a gente tem poetas incríveis, né? E contemporâneos até, assim. Então, tipo, eu super sinceramente queria conhecer mais, preciso conhecer mais. Mas é engraçado esse condicionamento, né? Quando você fala, vou ler alguma coisa, você senta pra ler, você lê um livro, um romance, até uma matéria de jornal. Você não senta, vou ler poemas hoje. Embora eu já tenha feito isso, mas assim, né? Condicionalmente, costumeiramente, a gente senta pra ler um livro. Mas Um romance. o Xandei, que eu ia pensar também, né? É que o poema, é difícil você pegar um livro de poema e ler de cabo a rabo, né? Porque Verdade. parece que o poema você tem que estar, tipo assim, pô, vou ler esse poema. Aí você lê um poema, tem que parar, né? Falar, pô, peraí, né? Aí reler, se for o caso e tal, né? Agora você lê de cabo a rabo, que é uma coisa que a gente faz, enfim, com um conto, uma novela, porque ele tem uma linha narrativa que você vai seguindo, né? Então você vai lendo, vai lendo. Agora talvez o poema ele é mais difícil de você fazer isso, porque, cara, não é uma linha narrativa, não é uma linha narrativa, é uma questão do sentimento, né? De você, peraí, que isso aqui está me dizendo? Qual que é o Essa sentimento é disso? verdade. Né? Parece Essa é que ele é verdade. mais. Óbvio que você tem poemas de tudo quanto é jeito. Você pegar um poema, aquele poema construtivista, né? Luxo, lixo, né? Acho que vocês lembram que Sim, né? Enfim, aquilo lá você bate o olho, né? Enfim, já pegou, absorveu, né? Mas via de regra, vai jogando uma regrinha, você tem que absorver um certo sentimento ali. Né? Então não dá para você ir numa tacada, você falar, pô, vou aqui ler um livro de poemas aqui hoje, né? Não, né? Porque parece que poema ele convida mais a isso, né? Tipo, você, não sei, né? Agora vamos elucubrar aqui, né? Parece que você lê em pé, tomando, sabe, uma xícara de café, com um livrinho pequeno, né? Não pode ser um livro grande, tem que ser um livro pequeno. Você lê um poema, toma uma xícara de café, pensa, volta no poema, enfim, né? Parece que precisa entrar na zona, né? Você precisa entrar é, na zona do poema. Faz sentido, faz porque sentido. a narrativa não, né, cara? A narrativa você vai entrando na narrativa e bora, né? Você vai seguindo, né? Você vai se permeando pelo fio da narrativa, né? Agora, o poema não, né? Apesar que o poema, enfim, né? Igual né, falei, né? Fiz a ressalva, o poema não é só isso, né? E a narrativa também não é só isso. Se você pegar qualquer narrativa do Guimarães Rosa, ele tem trechos que são poemas, né? Você fala, cara, é uma escritura poética total, né? Enfim, então, mas talvez por conta disso, né? De você estar no clima poético, digamos assim, né? Acho que faz sentido. É, bom, acho que é isso. E eu já vou engatar as indicações aqui pra gente encerrar este episódio. Eu tô muito feliz de que eu tô vendo o contadorzinho aqui em 45 minutos, na edição cai uns 3, 4 minutos. A gente, tô orgulhoso da gente. Tá atingindo a meta. Deve ser porque a gente começou a gravar tarde pra caralho. Aí fica os 3 meio sonado pra querendo ir dormir. E o episódio flui que é uma beleza. Mas assim, a minha indicação pra gente seguir nesse modelinho de indicações no final do episódio, que eu acho que o pessoal acaba curtindo, eu vou ser bem óbvio, né? É a poesia completa do Álvaro de Campos, né? Cara, é baratinho, tem uma edição da Companhia das Letras, que é um livro todo bonitinho, deve custar 20 conto, ou até menos. E, puta, de verdade, tudo que o Álvaro de Campos escreveu é bom. Ponto. Esse é o resumo que eu vou fazer do livro, mas assim, é, tabacaria, se alguém quiser pesquisar antes, tem um site, eu ponho lá no nosso site, né, que é o arquivopessoa.net. Tem basicamente tudo que o Pessoa lançou. Ele é mantido pela Casa Fernando Pessoa, um monte de instituto português. É quase que um banco de dados de obras do Pessoa. E tem os poemas lá para quem não quiser comprar nada agora. Puta, as coisas do Álvaro de Campos pra mim são as melhores, né? Na minha concepção, melhor não absoluta, tipo, são as mais legais, o que eu gosto mais. É melhor pra mim, ponto. Então, eu indico a obra Poesia Completa do Álvaro de Campos. Eu vou indicar um aqui, que eu tenho, não é bem uma coleção, mas eu já li outros livros dessa mesma forma, vamos dizer assim. Me perdi numa palavra que eu não achei nenhuma. Não, esse tipo de coletânea, assim, né, que eu acho bacana, às vezes, pra quem quer dar uma conhecida, né? Então tem pra quem quer conhecer um pouco mais da poesia brasileira aqui, né, nosso canto tupiniquim,
tem os 100 melhores poemas brasileiros do século. É uma legal. seleção do Ítalo Morricone. E tem para todos os gostos, cara. Dá uma geral, assim, na classe poética. Ele não deixa escapar ninguém, né? Então, coloca bastante coisa aí. Achei bem bacana. Boa. Samirzão, fecha a conta pra nós. Aí eu não tem como fugir, né, cara? Tem que indicar alguma coisa do Manuel Bandeira. Não tem libertinagem, cara. Não tem. A gente pode comentar que, putz, o cara ele tem muitos livros, ele foi mudando o tom dele. Se você vai acompanhando os livros, você vai vendo que ele vai mudando o estilo dele, apesar de manter a questão, essa questão de falar do cotidiano, de ser simples, mas ao mesmo tempo complexo, ele vai mudando o formato dos poemas. Então, mas o libertinagem é o ponto assim que acho que ele encontrou a voz dele mesmo, né? Mas, né, acho que vale muito a pena pegar o Estrela da Vida Inteira, que é o livro da obra completa dele mesmo, né? E aí você pode ver tudo, como é que ele foi mudando, inclusive como ele foi passando de um poeta simbolista para passar para um poeta modernista, para depois entrar numa fase pós-modernista. E você vê que no final das obras dele, ele já não está tão levando a sério, parece que ele já não está tão levando as angústias dele tanto a sério, assim, nos poemas, sabe? Parece que é um cara que já é um pouco mais conformado. Então é interessante que fala muito sobre ele também, né? No começo você vê muito uma parte mais depressiva, né? Tipo, vou morrer, pá, né? Pegando as cinzas das horas, pegando essa parte. O libertinagem é tipo, puta, vou morrer, vou me atirar na libertinagem, né? E aí vai se despindo, né, das formas, formatos que vão aprisionando. E quando vai chegando mais para o final da obra dele, você vê que ele já não tem mais certas preocupações temáticas. Ele já vai fazendo poema em homenagem a amigos, sabe? Ele já vai brincando com a propriedade dele. Então é bem interessante o Estrela da Vida Inteira, porque traz todos os livros dele e você vai acompanhando como é que foi a carreira de um cara que passou basicamente por praticamente todas as fases da poesia brasileira no século XX. Então, Estrela da Vida Inteira, mas se for um livro do Bandeira, é o libertinagem. Sensacional, senhores. Temos o primeiro programa de 2021, eu acho. Tomara. Muito ouro. Mas é isso, então. Obrigado você que ouviu até aqui, né? Mais uma vez, lembrando que todos os detalhes, links e tudo mais a gente coloca lá no site. Esse ano a gente deve fazer um episódio por mês, né? Primeiro porque a gente é enrolado, e segundo porque acho que a gente chegou à conclusão que acho que funciona um pouco melhor, dá pra gente, né, conversar sobre mais coisas e até por mais tempo. Mas é isso aí. Fabrício, mais uma vez, obrigado, hein, jovem? Opa, eu que agradeço. Samirzão, aquelão pra você. Mas, agradeço e abraço a todos os amigos. É isso. Gente, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, sei lá que hora que você tá ouvindo isso. Um abraço. É atemporal, eu esqueço desse cacete. E até o próximo Encontro Literário. Tchau.